Ó, gente, eu sou a Paola, tá? Eu sou do S3 e vocês não me veem muito porque geralmente eu tô acompanhando o S1, mas hoje eu fiquei responsável por falar a parte de glândulas anexas ao sistema digestório. Deixa eu botar aqui para apresentar. Eu acho que eu não vou conseguir ficar olhando o chat. E aí vocês vão ter que ligar o áudio se tiver alguma dúvida, tá? Vamos lá. Eu vou começar por pâncreas, tá? E para começar entendendo o pâncreas, a gente tem que saber que é uma glândula mista. Se é uma glândula mista, ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. A porção endócrina ela vai ser formada pelas ilhotas de Langerhans, que são as ilhotas pancreáticas, e a porção exócrina vai ser formada pelos ácidos pancreáticos. Essas porções, já já eu explico melhor para vocês. Eu vou fazer só, tipo, o basicão de tudo. O pâncreas ele vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo, e essa cápsula vai enviar septos para dentro do parênquima pancreático, tá? Que vai separar ele em lóbulos. E a gente tem essa arquitetura aqui. Isso daqui é tecido conjuntivo, que está enviando septo, tá? E está formando esses lóbulos. Isso daqui é estroma, isso daqui é parênquima, tá? A parte endócrina e a parte exócrina vão ter vão ser essas lâminas, tá? Vou logo falar em endócrina porque ela é mais rapidinha. Na parte endócrina, a gente vai ter as ilhotas de Langerhans, que é essa parte aqui com citoplasma bem mais clarinho, que vai estar ao redor de vários ácidos, tá? Isso aqui é a porção exócrina e essa é a endócrina. A endócrina ela vai produzir hormônios, como o glucagon, a insulina e a somatostatina, que o glucagon vai ser produzido pelas células alfas e a insulina pelas células beta. A somatostatina vai ser produzida pelas células delta, tá? A parte exócrina, a gente tem o ácido, tá? Vai ser formado por células serosas, células centroacinosas e a gente também tem os grânulos de secreção. Nas células serosas, a gente vai ter um núcleo bem mais basal e se vocês prestarem atenção, a gente tem uma região toda mais escurinha aqui. Por que ela é mais escura? Porque nessa região vai ser repleto vai ser repleto de retículo endoplasmático rugoso para poder fazer a produção de enzimas pancreáticas, tá? Que vão estar na forma de pré-enzimas. E pré-enzima é basicamente a enzima inativa. E aí vai estar nessa região basal. Na porção apical, a gente tem os grânulos de secreção, que vão ser chamados de grânulos de zimosgênio, e aí vai estar as enzimas pancreáticas armazenadas, tá? Entre essas enzimas, a gente pode citar a amilase, a gente pode citar a lipase, a gente pode citar o tripsinogênio, tá? Que vão todos estar armazenados aqui nessa região apical. Aqui, se vocês notarem, a gente tem umas células que são bem mais clarinhas. Essas aqui vão ser as células centroacinosas. Elas vão ser provenientes de uma penetração do ducto intercalar dentro do ácido pancreático. E esse ducto intercalar, ele tem um padrão de célula epitelial que ele é de-pavimentoso a cúbico. Geralmente, a gente vê ele mais cúbico, tanto é que, se vocês notarem, os núcleos, eles são bem mais arredondados. Qual é a função dessas células? Basicamente, essas aqui, elas vão ser responsáveis pela produção do suco pancreático. E isso vai ser controlado a partir da secretina e da colecistocinina. A secretina, ela é um hormônio que ele é bem mais sensível a alterações de pH. Então, assim, quando a gente tem uma queda do pH, ele menor que 4,5, a secretina, ela vai ser produzida, tá? Vai ser estimulada e vai fazer com que essas células aqui, elas produzam uma secreção que ela é bem mais fluida e, assim, ela vai ser bem abundante e alcalina. E ela vai ser justamente para poder fazer a alcalinização do quimo. Por quê? Porque essas enzimas que são produzidas, elas funcionam em uma faixa de pH neutro. Então, para elas funcionarem, a gente precisa que o quimo, que é uma parte do bolo alimentar já mais digerido, ele esteja neutro, tá? A colecistocinina, quando a gente tem a ingestão do alimento e a gente vai ingerir ácido graxo de cadeia longa. Então, esses ácidos graxos, eles vão ser responsáveis por fazer o estímulo à secreção da colecistocinina. Quando ela é estimulada, ela vai agir nesses grânulos de zimogênio
e vai fazer a secreção desses grânulos junto com a secreção do suco pancreático. Então, por isso que a gente vai ter um suco pancreático que vai ser bem abundante, alcalino, e vai ser rico em enzimas, tá? Porque ela vai liberar essas enzimas daqui. E aí a gente tem que ter cuidado, porque tem que lembrar que essas enzimas, elas têm que ser inativas, tá, gente? Porque elas só vão ser ativadas dentro do duodeno, porque se por acaso elas forem ativadas dentro do pâncreas ainda, a gente pode ter um quadro de pancreatite aguda, que nada mais, nada menos é que o parênquima pancreático sendo digerido por essas enzimas. Pâncreas é isso. Aí, eu coloquei logo uma questãozinha, eu vou fazendo assim, vou falar um pouquinho e vou colocar em seguida a questão. Vocês preferem que eu já responda com vocês ou vocês querem um tempinho para responder e depois vocês me falam o gabarito? E aí eu explico. Lembrando que eu não estou vendo o chat. Se alguém puder me responder, por favor. Pode deixar um tempo para responder, por favor. Tá. Eu acho que já deu tempo de responder. Tá. Então vamos lá, gente. O pâncreas é considerado uma glândula mista, uma vez que produz secreções endócrinas e exócrinas. A imagem a seguir representa um corte histológico do órgão em questão. Observe abaixo. Isso daqui a gente vê que é um ácido, tá? São vários ácidos, porque a gente não vê, tipo, aquelas células enormes de citoplasma bem mais claro. A gente vê um padrão mais cordonal, e se vocês notarem bem, assim, elas são bem mais basófilas, tá? E aqui no meiozinho delas, se vocês olharem, também tem uma partezinha que é mais clarinha, mais acidófila. Então, a gente consegue entender bem que isso é um ácido, tá? Em relação às estruturas que predominam ao campo de visão apresentado, analise cada uma das afirmativas a seguir. 1. Tratam-se de ácidos pancreáticos. Verdadeiro. Já expliquei para vocês como que a gente diferencia. São formadas por células com núcleos basal e esférico. Exatamente. Se vocês notarem bem aqui, as células, elas têm um núcleo bem esférico e elas estão bem na porção basal das células, tá? Desculpa, o núcleo está bem na porção basal da célula. 3. A coloração do citoplasma das células que as compõem reflete maior acidofilia na região basal. Não, gente. A maior acidofilia é na região apical. Na basal, a gente tem maior basofilia, tá? Porque a gente tem um lugar repleto de retículo endoplasmático rugoso, porque não sei se vocês lembram, mas é aí que a gente produz as enzimas. 4. A basofilia é observada pela coloração da base das células mais abundantes na imagem
pode ser explicada pela abundância de retículo endoplasmático rugoso na mesma, em razão da intensa síntese de enzimas. Exatamente esse. Então, gabarito, item 1, 2 e 4, letra D. Alguma dúvida? Como é que identifica se é ácido mesmo? Como que é ácido? Isso. Deixa eu voltar aqui, ó. Se vocês notarem, os ácidos, eles são células, assim, bem menores e são bem mais agrupadas. A ilhota, ela tem esse padrão aqui de citoplasma bem mais clarinho, tá? E ela é realmente uma ilhazinha. São várias células juntas com um padrão totalmente diferente. Se vocês olharem bem aqui, a gente consegue ver... É porque as imagens dessas provas realmente não são as ideais. Mas, assim, aqui no meio, vocês conseguem ver uma parte mais clarinha. E, assim, dando um zoom e querendo forçar muito a vista, a gente consegue ver os grânulos, tá? Porção basal bem mais escura e a região apical ela é mais clarinha. Na ilhota não tem esse padrão. Todas são da mesma coloração. Deu certo? Pode repetir o item 3? Eu não entendi essa parte, tipo, de basal e apical. Certo. A coloração do citoplasma das células que as compõem reflete maior acidofilia na região basal das mesmas. Ó, se tu notar, nessa região basal da célula, tá? Isso daqui é uma célula serosa. Essa região, ela é mais escura, ela é mais roxinha do que essa do meio, tá certo? Ela é mais escura porque ela é mais basofílica, porque aqui tem muita síntese de proteína. As enzimas, elas são todas produzidas aqui para serem estocadas aqui. Então, aqui, como a gente tem muita produção de enzima, a gente tem muito retículo endoplasmático rugoso, ela é mais basófila em comparação com essa região mais apical, que ela é mais acidófila, tá? Tá bom, Aqui, obrigada. tá. Pode passar? Por mim, pode. Então, vamos lá. Fígado. Fígado é um pouco mais chatinho, porque tem muita célula e tem muita coisinha. Basicamente, vocês precisam entender que o fígado ele vai ser revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, que é a cápsula de Gleason, e a unidade funcional dele é o lóbulo hepático. O lóbulo hepático é basicamente... Ele tem uma arquitetura meio que hexagonal, apesar de que esse aqui não está aparecendo tanto, mas ele é para ser um hexágono, com a veia centrolobular no meio e de 3 a 6 espaços portas na periferia, tá? O principal tipo celular que a gente tem aqui nesse lóbulo é o hepatócito. E dentro desse lóbulo a gente também consegue encontrar o espaço de Disse, as células de Kupfer, as células de Ito, e como eu já falei, na periferia tem um espaço porta. Eu vou explicar nessa imagem aqui, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Aqui seria como se fosse o espaço porta. Dentro do espaço porta, a gente tem uma tríade, que é a tríade portal. A tríade portal ela é formada pelo ramo da veia porta hepática, um ramo da artéria hepática e um ramo do ducto biliar. E isso daqui ele vai estar envolto em tecido conjuntivo, que é exatamente essa parte aqui, tá? Aí, entrando aqui mais no lóbulo, a gente consegue ver que tem várias célulazinhas aqui. Essas células aqui são as células endoteliais. E essas células que vão formar o sinusoide, tá? O sinusoide é um capilar que está dentro do lóbulo. A gente tem aqui, não esqueçam, isso aqui são células endoteliais. Essas células endoteliais, elas vão ter várias fenestras, que assim, elas vão meio que ter espaços, elas vão ser espaçadas para poder ter uma maior troca de substâncias entre os hepatócitos e os sinusoides, tá? A gente também tem aqui uma placa de hepatócitos, geralmente são 2 hepatócitos na placa, e entre eles a gente tem um canalículo biliar. Esse canalículo ele vai receber a bile, que é produzida do hepatócito, e vai jogar até o ducto biliar. Tipo, sai do canalículo, sai do hepatócito, vai para o canalículo, passa pelo canal de Hering, vai para o ducto biliar até chegar na vesícula biliar, tá? Aí a gente tem aqui, ainda no endotélio, entre eles a gente vai ter essas fenestrações que eu já falei, e a gente vai ter as células de Kupfer. Não sei se vocês estão vendo, mas é essa maiorzinha aqui, ó. Essa célula de Kupfer nada mais, nada menos é que o macrófago. Então, ela vai pegar, sei lá, hemácia velha, vai fagocitar.
vai chegar alguma bactéria, alguma coisa, ela vai fazer a fagocitose. Então, ela é mais a questão de proteção. Entre essas células endoteliais e esses hepatócitos, a gente tem um espaço. Esse espaço é o famoso espaço de Disse, que também pode ser chamado de espaço subendotelial. Ele vai ser responsável por facilitar as trocas de macromoléculas entre o sinusoide e o hepatócito, tá? Dentro desse espaço, a gente também tem a célula de Ito, que basicamente é uma célula que armazena lipídio. Então, ela vai ser cheia de inclusões de um lipídio, entre eles, principalmente a vitamina A. Então, assim, sempre que vocês verem célula de Ito, pensa em vitamina A, e ela vai estar exatamente dentro desse espacinho aqui, tá? Esse espacinho em branco. Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo. Aí, lá na aula, a Diva trabalhou com vocês 2 colorações. Foi a hematoxilina eosina e a de reticulina, tá? Então, eu vou dar um zoomzinho aqui. Nessa daqui, que é hematoxilina eosina. Basicamente, ela vai colorar mais eosinofílicas. Isso aqui tudo é hepatócito, gente, tudo. Isso aqui é uma veia centrolobular, que ela tá bem no centro do lóbulo. E isso daqui tudo são hepatócitos, certo? Ela vai ter essa corzinha mais clarinha, mais avermelhadinha, que a gente chama de eosinofílica, porque aí é cheio de mitocôndria. Porque, assim, o hepatócito é uma célula que ela basicamente um faz tudo. Ela vai ser responsável por o hepatócito, ele faz metabolização de carboidrato, de lipídio, de proteína. Ele faz síntese de proteína plasmática, tipo, a albumina é produzida lá. Ele também faz a síntese de fator de coagulação. O hepatócito, ele também faz metabolização de substâncias tóxicas. Então, assim, é como eu tô dizendo para vocês, o hepatócito é realmente um faz tudo ali. Então, ele tem que ser cheio de mitocôndria. Então, assim, ele sempre vai estar mais arrosadinho, tá? Aqui, a gente consegue ver um espaço porta. No espaço porta, a gente vai ter o ramo da veia porta hepática, o ramo da artéria hepática e o ramozinho do ducto biliar, certo? Como que a gente diferencia eles? A veia, ela é bem mais fininha. Se vocês perceberem aqui, ela não tem uma parede muito espessa. Se a gente comparar aqui com a artéria, a parede da artéria, ela é bem mais espessa, porque a artéria, ela tem mais força, ela faz uma maior contração, ela precisa ter um suporte melhor para poder aguentar o fluxo sanguíneo. O ducto biliar, ele é o mais fácil de todos, assim, de vocês identificarem, porque ele vai ter esse epitélio colunar simples. Então, assim, ele é bem diferente dos outros dois, tá? A veia, geralmente, nos cortes que a gente tem, ela vem bem maior, então, assim, realmente é bem mais fácil de identificar. Mas, assim, sempre lembre, parede espessa, artéria, parede mais fina, veia, e se for um epitélio colunar simples, ducto biliar. Aqui, a gente vai ter uma coloração de reticulina. A reticulina ela vai usar a coloração a partir da impregnação da prata. E ele vai servir para a gente poder ver o arcabouço de sustentação dos hepatócitos e dos sinusoides. Então, assim, a gente vê o estroma do fígado. Enquanto aqui, a gente, na hematoxilina eosina, a gente consegue ver o parênquima hepático, aqui a gente vê o estroma, então a gente vê a sustentação do tecido. E a prata, ela vai corar essas fibras reticulares, tá? Que vão ser ricas em colágeno do tipo 3. Não confunda. São fibras reticulares ricas em colágeno do tipo 3. E aí eu trouxe mais uma questãozinha. Vou dar um tempinho para vocês darem a respondida e aí vocês me dão um gabarito.
Acho que deu tempo, né, gente? Vamos lá. Durante uma aula prática de histologia, um aluno visualizou ao microscópio óptico uma lâmina histológica não identificada, cuja coloração diferia da observada na maioria das lâminas, usualmente coloradas com hematoxilina e eosina. Observe a imagem analisada pelo aluno abaixo e responda ao que se pede. Qual a identificação correta para a lâmina analisada pelo aluno? Então, ela quer o nome do órgão e a técnica de coloração, e o nome e a função das linhas tortuosas mais fortemente coloradas. Então, isso daqui é a coloração em reticulina, né? Isso é o fígado. Primeiro, vocês têm que entender que isso é o fígado, porque a gente vê todo um aspecto cordonal. Os hepatócitos, eles são dispostos realmente nesse aspecto cordonal. E aí, essa estruturazinha mais escura que vocês conseguem ver aqui, essas são as fibras reticulares, tá? Então, isso é um fígado que utilizou a reticulina. E essa partezinha mais escura, que é o que ela perguntou aqui, cadê? O nome e a função das linhas tortuosas, isso daqui são as fibras que vão ser responsáveis por formar o arcabouço de sustentação para os hepatócitos e para as células endoteliais dos capilares sinusoides. Então, vocês precisam entender que esse pretinho mais escuro são as fibras reticulares, e entre essas fibras a gente tem vários sinusoides, tá? Sinusoides e hepatócitos. A não pode ser porque ele coloca pais e hematoxilina, né? A B não pode ser porque aqui eles colocam ela coloca fibras colágenas e elásticas. Aqui a gente não tem fibras elásticas, tá? A C, ela também coloca fibras. Cadê? Perdão. Impregnação por sais de pratas, fibras colágenas. Gente, não são fibras colágenas, são fibras reticulares. Por favor, não confundam isso. Fibras reticulares ricas em colágeno do tipo 3. Aí a D seria o nosso gabarito, porque é uma lâmina de fígado corada por reticulina, e o que está em evidência são fibras reticulares responsáveis por formar o arcabouço de sustentação para os hepatócitos e para as células endoteliais dos capilares sinusoides. E a E, desculpa, está errada, porque essas fibras elas não são responsáveis por formar os capilares sinusoides, elas são responsáveis por dar a sustentação desses capilares. Aí, nosso gabarito item D. Próxima questão. Acho que dá para ir fazendo também já, né? A organização histológica do parênquima hepático é fator de grande importância para sua reconhecida versatilidade funcional. Nesse sentido, suas células mais abundantes se organizam em lóbulos, cujas periferias são dotadas de um conjunto de estruturas, dentre as quais se destaca a tríade portal, que pode ser observada no corte histológico apresentado na imagem a seguir. Em relação à imagem apresentada, julgue as afirmativas a seguir. 1. A estrutura 1 recebe a bile produzida pelos hepatócitos dos lóbulos hepáticos. A estrutura 1 é essa daqui, e a gente consegue ver um epitélio colunar simples, tá? Então, isso aqui realmente é um ducto biliar, e ele recebe a bile produzida pelos hepatócitos. Essa tá verdadeira. A 2. A estrutura 2 traz sangue oxigenado para os lóbulos hepáticos. A estrutura 2, se vocês observarem, tem uma parede bem espessa, tá? Tanto essa quanto essa daqui, tem uma parede bem espessa. Então, isso aqui são artérias. Então, tá verdade, porque ela vai trazer o sangue oxigenado, tá? Porque, assim, 70% do fígado, ele recebe
o sangue intestinal, então sangue venoso, que é pouco oxigenado. Então, a gente precisa que venha oxigênio de algum lugar para poder o hepatócito funcionar corretamente, tá? Para ele poder fazer a metabolização das moléculas. Para isso, ele precisa de oxigênio, tá? Então, o oxigênio, ele vem da artéria, que vai fazer a mistura do sangue lá no sinusoide. Então, essa 2 aqui também tá verdadeira. A 3. A estrutura 3 drena o sangue venoso dos capilares sinusoides dos lóbulos hepáticos em direção à veia sublobular. Ó, essa daqui não. Isso daqui é um ramo da veia porta. Mas esse ramo da veia porta, ele só vai levar o sangue que vem da veia porta hepática até o lóbulo hepático. A drenagem começa depois que esse sangue chega no lóbulo, porque aí o sinusoide vai drenar para a veia centrilobular, que vai drenar para a veia sublobular, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem como gabarito 1 e 2, que seria o item C. Dúvidas? Pode repetir a atriz, por favor. A 3? Ó, a estrutura 3 drena o sangue venoso dos capilares sinusoides dos lóbulos hepáticos em direção à veia sublobular. Ó, eu vou voltar essa imagem aqui, ó. A estrutura 3 seria o ramo da veia porta, certo? O ramo da veia porta, ele vai levar o sangue da veia porta hepática até o sinusoide e até a veia central. Lá ele está dizendo que essa veia aqui está drenando o sangue que está aqui para cá. Sendo que não, ela só está levando o sangue da veia porta até o sinusoide. A questão da drenagem seria, se a gente tivesse aqui, o sangue do sinusoide drenando para a veia central, da veia central indo para a veia sublobular, que vem depois ainda. Melhorou? Obrigada. Tá. Pronto, fígado, mais ou menos é isso. A visão geral. Vesícula. Vesícula, assim, é rapidinho, tá? A gente só tem que entender que é um órgãozinho que parece uma pera, pequenininho, que vai armazenar de 30 a 50 ml de bile. E a função principal é armazenar, concentrar e secretar essa bile. A parede da vesícula vai ser formada por uma camada mucosa, uma camada muscular e uma camada que pode ser ou serosa ou adventícia. A camada mucosa, a gente tem um epitélio colunar simples, tá? E uma lâmina própria. O núcleo desse epitélio colunar, ele está na região basal das células. Se vocês olharem, está bem embaixo aqui. A camada de tecido muscular é composta de tecido muscular liso, tá? E a gente tem uma que pode ser serosa ou que pode ser adventícia. Vai depender da localização, porque, por exemplo, se a vesícula estiver em contato direto com o fígado, ali a gente tem uma adventícia. Se a vesícula ela estiver em contato com a cavidade abdominal, ali a gente tem uma serosa. Eu não sei se vocês lembram, mas a diferença da adventícia para a serosa é que a serosa ela vai ter tecido conjuntivo e mesotélio, e a adventícia é só o tecido conjuntivo, tá? Esse epitélio aqui, ele também tem uma função muito importante, que é ele que vai ser responsável. Assim, ele é todo pregueado, tá? A gente consegue ver essas pregas quando a vesícula tá vazia. Quando ela tá cheia, geralmente a gente não consegue ver muito bem, porque ela expande. E esse epitélio que vai concentrar a bile, porque ele tem um sistema transportador de cloreto de sódio que vai ser responsável por fazer uma diferença osmótica. E é essa diferença osmótica que vai poder fazer a concentração da bile, tá? A secreção, ela vai ser mediada a partir da colecistocinina. Então, do mesmo jeito que acontece lá no pâncreas, a gente ingere o alimento, então o ácido graxo vai lá e ele estimula a secreção da colecistocinina. A colecistocinina, ela vai fazer a contração da musculatura da vesícula, que vai jogar essa bile até o duodeno, certo? E, basicamente, vesícula é isso que vocês têm que entender. Trouxe outra questãozinha.
Acho que deu tempo, né, gente? O tubo digestório apresenta órgãos associados cujas funções vão desde a produção de enzimas até armazenamento de secreções. Ah, gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar é que a colestitocinina, ela vai ser... Eu falei do ácido graxo? Não lembro, desculpa. Se eu não tiver falado, enfim, a gente se alimenta, vai ter o ácido graxo, que vai lá estimular a liberação da colestitocinina. A colestitocinina faz a contração da vesícula para liberar a bile. E aí a bile vai ser responsável por fazer aquela emulsificação de gordura. Então, assim, vocês sempre lembrem que ela está relacionada com gordura, tá? Tanto a secreção da colestitocinina quanto a emulsificação da bile. Voltando, perdão. Nesse contexto histológico, analise o corte histológico. Nesse contexto, analise o corte histológico apresentado na imagem a seguir. Sobre o corte histológico apresentado, analise as afirmativas a seguir. 1. Trata-se da vesícula biliar. Sim, a gente sabe que é uma vesícula biliar porque a gente consegue ver um epitélio colunar simples, certo? Isso aqui é um epitélio colunar simples. 2. Trata-se de um órgão oco cuja camada em evidência é a mucosa. Sim, é um órgão oco porque ele vai armazenar a bile, então a gente precisa de espaço, certo? A bile fica lá dentro. Cuja camada em evidência é a mucosa. Verdadeiro. A mucosa é formada pelo epitélio de revestimento e a lâmina própria. E aqui a gente tem um epitélio de revestimento, epitélio colunar simples e a lâmina própria, tá? 3. Apresenta epitélio simples cilíndrico. Verdadeiro. O colunar também é cilíndrico, né? Então, item certo 1, 2 e 3. Show? Gente, basicamente é isso, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Aí meu WhatsApp. E uma boa prova para todo mundo. Eu espero que dê tudo certo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Show, Paulo. Obrigado por tudo.